Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de fitossanidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nematóides, né? Mas afinal de contas, o que são nematóides? Certo? Nematóides são vermes, né? São animais cilíndricos e alongados, né? Essa imagem aqui a gente consegue perceber isso. Ah, não segmentados, diferentemente das minhocas, certo? E eles causam um dano principalmente no que diz respeito à capacidade de absorção de água e nutrientes, né, que vem do solo, pois uma vez que os vasos eles ficam os vasos condutores, né, de água e nutrientes eles ficam completamente preenchidos por esses vermes. E um aspecto facilmente visível da presença de nematóides na planta é quando você observa o seu sistema radicular. Aqui nós temos um sistema radicular infestado com nematóides e aqui um sistema radicular sem infestação de nematóides. Então veja que já é fácil entender por que se vai ter uma dificuldade na absorção de água e nutrientes. E no aspecto morfológico, né, da parte superior da planta, geralmente uma planta atacada por nematóide, ela vai apresentar crescimento comprometido, né, com relação à planta normal, vai apresentar aspecto de murchidez, né, as folhas não vão estar túrgidas, vão estar secas, ressecadas, né, uma vez que essa água não chega até a folha, não chega até o limbo foliar, certo, pessoal? E de modo geral nós temos 4 grupos de nematóides, né? Mas o de galha e o de lesão chamado e os cistos são os mais relevantes. É comum a ocorrência de nematóides em áreas onde se faz um trabalho de monocultura muito intensa, certo? Com plantas que são consideradas hospedeiras para esses vermes. Se você faz algumas práticas que a gente diz ser conservacionista, né, que de fato são conservacionistas, por exemplo, a rotação de cultura, você acaba muitas vezes quebrando o ciclo de desenvolvimento desse verme, certo? Porque ela não vai ter a planta hospedeira ali presente para ele completar o ciclo dela, para se desenvolver, enfim. Então, geralmente, a prática de rotação de cultura, onde você entra com, por exemplo, um milho, depois você entra com feijão, entra com a cucurbitácea, entra com uma mandioca ou uma macaxeira, isso já quebra um pouco o potencial de contaminação desse verme, né? Principalmente a mandioca, certo? Porque ela é muito rica em ácido cianídrico, certo? E esse ácido cianídrico chega lá para a raiz e causa um pouco de toxidez para esses vermes, certo, pessoal? Então aqui, ó, novamente aquela questão de comparar uma deficiência nutricional com a ocorrência de uma praga, de um fungo, aqui no caso de um verme, né? Uma característica do nematóide quando ele ataca numa área é porque ele tem uma baixa mobilidade no solo, certo? Então veja que aqui nós temos uma mancha aqui, ó, com algumas plantas com necrose, com crescimento comprometido, seu desenvolvimento, né? Então aqui nós temos uma ocorrência de nematóide. Veja que ela não se alastra, por exemplo, como se fosse um fungo, uma bactéria, que até o vento poderia levar os esporos, certo? No caso do nematóide, não. Ele precisa da água, né, em superfícies correndo ali, certo? Ele pode estar presente na botina, no rodado do trator, e aí que ele vai se disseminando, né? Novamente a questão da prevenção, certo? Então, é comum no Brasil hoje, a gente, por questões climáticas, a gente não tem um período chuvoso ocorrendo de forma uniforme em todo o Brasil, né? Em determinadas regiões o período chuvoso está se iniciando e outros está terminando. E está sendo muito comum pegar maquinário de determinada região que está em pleno plantio, né, ao final do plantio, levar para outra região que está iniciando o plantio. Então, nessas movimentações de maquinário, né, deve-se tomar muito cuidado para você não estar levando essa praga, né. Aqui para a cultura da soja, né, já tem o seu impacto bem significativo. Agora você imagina para um pequeno produtor que tem aquela área ali para trabalhar e aquela área está sendo afetada por nematóide, né? Já fica complicado.
Aqui a formação das galhas, ó, veja em hortaliças. Ó, gente, o pessoal às vezes quer confundir esse sintoma aqui de nematóide por nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas se não, vou chegar a falar em algum momento do curso, né? Que existem bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas pegam esse nutriente que está na atmosfera e levam para a planta. Nesse processo, né, elas acabam criando estruturas no sistema radicular que são chamados nódulos. Então, são pequenos carocinhos, certo? Então, assim, às vezes o pessoal quer confundir, mas é difícil de confundir, certo? Porque os nódulos a gente vai encontrar em feijão, em sojas, em leguminosas. Quando eu digo leguminosas, são vegetais que produzem seu fruto em vagem, certo? Então, feijão é em vagem, a soja é em vagem, a fava, certo? E tem o que a gente chama de folha composta, certo? Então, se não é uma leguminosa e tem a ocorrência dessa estrutura, você não pode dizer que é uma bactéria que está fixando nitrogênio que é bom para a planta. Não. Provavelmente pode ser um nematóide, certo? Professor, e se for uma leguminosa? E aí como é que eu vou saber se é a bactéria ou se é o nematóide? Primeiro, esses nódulos das bactérias que ficam na soja, no feijão, quando você trisca neles com muita facilidade, eles já estão se soltando. E esse tipo de deformação causada por nematóide, ele é dentro da raiz mesmo, né? Então já não vai soltar com tanta facilidade. O segundo, nas leguminosas, esses nódulos, quando você parte eles, têm uma coloração assim, de um tom mais avermelhada. Já no nematóide, quando você parte ele com a unha, lá ele já tem uma coloração mais escurecida, mais dura, mais rígida, certo? Então fica esse critério aí para você diferenciar. Primeiro, é leguminosa? Não. Então não é bactéria fixadora. Segundo, é leguminosa? Mas o nódulo está soltando, ele está avermelhado, rosado por dentro? Tá, não. Então não é bactéria fixadora, é nematóide. Pode ser nematóide, né? Porque não sei se vocês estão lembrados, eu mostrei sintomas de bactéria que provocava crescimento desordenado de célula, que também provocava deformações na raiz, em forma de caroços, enfim. E aí, como é que a gente tem realmente certeza se é nematóide? Análise, laboratório. Você pode levar a planta, né? Ou você pode levar uma amostra de solo rizosférico, que a gente chama, que é aquele solo ali que está no entorno da raiz, certo? Aí ele vai passar por um processo de centrifugação e peneiração e depois a gente faz a observação no microscópio e consegue observar os vermes, certo? E fazer uma contagem. Porque assim, a ocorrência deles é muito grande, mas nem o fato de ter nematóide não significa também que vai ter, que eles venham a causar algum tipo de dano para a planta, certo? Então você vai ter que analisar a planta, analisar o solo que está ali no entorno, certo? Que é o chamado peneiramento úmido. A gente pega esse solo, dissolve ele em água, passa num conjunto de peneiras. Esse nematóide vai ficar retido nessa peneira. A gente leva para um becker. Nesse becker a gente coloca nesse aparelho aqui, que é a centrifugadora. Ela vai girar numa velocidade de 250 RPM, rotação por minuto. Esse esporo ele vai ficar em suspensão. Depois você vai colocar na plaquinha e vai fazer a contagem.